E aí? Estava aqui com a música a caráter, né, de Rádio União. Massa, velho. Então, boa noite aqui a todos os seguidores do Piquete, a todas as pessoas que estão acompanhando mais uma live e os que vão assistir posteriormente. Né? Boa noite ao Sávio Machado. Lembrando que nós estamos fazendo essas lives, né, e trazendo pessoas, pesquisadores ou historiadores, que se voltam a temáticas de união, né, que é a função aqui da nossa página. Então, hoje nós trouxemos o Sávio Machado, que é historiador, e desenvolveu uma pesquisa, né, sobre uma temática de união. A temática é essa que nós vamos falar agora, que é sobre o pioneirismo da Rádio União AM, né, ou seja, a chegada das ondas do Rádio União, ocorrida aí no início da década de 90. Então, primeiramente, boa noite, Sávio. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua pesquisa para em seguida a gente começar esse bate-papo sobre os impactos da chegada da Rádio União em União. Sim, sim. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Sávio Silva Machado, né? Sou historiador, né? Desenvolvi aí uma pesquisa sobre a Rádio União, né? O processo de instalação, de desenvolvimento, né? Os impactos que teve na cidade devido à instalação da rádio, né? E também o saldo que ficou depois disso, né? Depois que a rádio se foi. Né? A União AM, que a União FM está aí, né? Então, eu demorei muito para achar essa temática, para trabalhar ela, na verdade. Eu sou uma pessoa muito indecisa na minha vida, assim, e aí para conseguir achar o tema do meu TCC foi uma luta. E aí acabei indo parar na Rádio União por sugestão do Ramon Barros. O Ramon Barros, que ele também desenvolveu uma pesquisa sobre a Rádio União, só que ele não é da área de história propriamente dita, né? Ele é da área de jornalismo. Então, ele teve uma pegada mais lá para o jornalismo, já eu tive uma pegada mais de história, com fontes, né, documentais, fui em arquivo, né, jornais, censos demográficos, enfim, né? Então, e posso começar pelo começo ou você quer fazer mais alguma? Vamos fazer uma pequena introdução, né? A gente sabe que o rádio ele foi o primeiro grande meio de comunicação em massa, né? Justamente. Se popularizou no país. A primeira transmissão de rádio no Brasil oficial é lá de 1922, naquele discurso do presidente Epitácio Pessoa, Isso. lá no dia da independência, né? Mas a primeira estação de rádio ela só nasceu no ano seguinte, no Rio de Janeiro, 1923. Então, de lá para cá, o rádio ele foi se popularizando nas décadas subsequentes, né? Anos 30, 40, lá com Getúlio Vargas, né? Utilizando o rádio como um canal de propaganda. Né? E de lá para cá, o rádio foi se popularizando. Né? No Piauí, a rádio só chegou aqui nos anos 60, né? Com a Rádio Clube, com a Rádio Pioneira. E em União, Na verdade, propriamente dito, só veio quase 80 anos, 70 anos depois da primeira estação do Brasil. Né? Então, Sávio, começando agora aqui a nossa seara, né? Em União, até 1991, né? Se não me engano, a data da criação da fundação da Rádio União, o que o unionense ele escutava? Certo, vamos lá. Só um adendozinho, porque tu falou que o rádio ele chegou aqui na década de 60, mas na verdade foi na década de 40, ali, foi com a Rádio Educativa de Parnaíba, né? Foi a primeira rádio do Piauí. Curiosamente não foi em Teresina, né? Que era a capital. Sempre existia essa rivalidade de Parnaíba, Teresina aí. Enfim, nesse quesito aí, Parnaíba ganhou. E a de Teresina, a primeira que chegou foi a Rádio Difusora, que foi a RDT, que foi em 48, né? Então, aí a Clube ela já foi surgir ali, foi a segunda, eu acho, Rádio do Piauí, a Clube. Então, mas, enfim, todas tiveram sua importância, né? Aqui em União, o que era ouvido comumente era a Rádio Pioneira. A Rádio Pioneira, que também eu acho, surgiu ali na década de 60, né? Acho que foi 64, se não estiver enganado. Mas, enfim, a Rádio Pioneira era
a badalação aqui da cidade, né, em quesito de rádio. E muita gente que eu entrevistei, né, era unanimidade, que eu fiz um trabalho de história oral também, né, para fazer minha pesquisa, porque muita coisa não dava para arranjar só por documento. Mas, enfim, a pessoa escutava a Rádio Sociedade da Bahia, Tupi, Marajoara, isas nacionais, né? Tinha a Rádio Livramento também, de José de Freitas, né? Que inclusive fez frente à Rádio União, quando a Rádio União foi instalada, acho que foi a maior competidora ali com a Rádio União, né? Pelas entrevistas, pela pesquisa, foi isso. E basicamente era isso que o unionense escutava, né? Danilo, assim, se a gente for ver, aqui já existia um público muito grande para o rádio, né? Então, a gente fica pensando, por que demorou tanto para chegar uma rádio aqui? Né? Demorou quase 70 anos para chegar uma rádio aqui na nossa cidade. É uma cidade que fica perto da capital, né? Ou seja, a capital tem todo esse ideário de desenvolvimento. Então, é estranho até, né? Mas eu fui procurar explicações para saber por que dessa demora toda, né? E uma das explicações que eu achei, a primeira foi a grande concorrência que tem das outras rádios, né? E segundo, que naquela época, instalar uma rádio não era uma coisa tão simples assim, como hoje em dia com a advento da internet, né? Com as facilidades que teve depois de concessões devido a associações culturais, associações de trabalhadores, sindicatos, etc., né? As rádios comunitárias, isso só veio depois. Então, era uma coisa complicada, era uma coisa mesmo de empresário, né? Requeria certo capital e, devido a essa concorrência, os empresários não se sentiam motivados a instalar uma rádio na cidade. Essa foi a explicação mais, assim, plausível que eu achei, né? Pode ter outras, pode, mas essa foi o que eu achei que fez mais sentido, assim. E foi basicamente por esse motivo que demorou tanto a chegada do rádio aqui. Né? Depois veio a Rádio Vale, a Vanguarda, Herói de Sertão, né? Teve várias outras rádios aí. Sabe, e foram, né, os idealizadores da Rádio União AM? E qual foi o propósito que eles, o objetivo, a missão que eles tiveram para poder abrir essa rádio, né? Em meio a essas burocracias e dificuldades que a gente sabe que existe. Pois é, o grupo à frente na época da Rádio União, ali que estava por trás, né? Era a Gecosa, né? Interessante. Gecosa que estava ali, era o pessoal da Gecosa, né? Eu não sei dizer se era propriamente a Gecosa, mas era o pessoal da Gecosa, né? Então, tinha esse vínculo aí. Ou seja, eram empresários, tinham dinheiro para colocar dentro da rádio, né? Até quando eles viram que tinha realmente vantagem de fazer isso, porque depois eles vão começar a deixar de fazer isso. E era a Gecosa, né? E a missão era uma rádio comercial mesmo, né? Acho que essa inovação, eles viram uma oportunidade de ter ali uma fonte de lucro, sei lá, de fazer imagem também, né? Então, acho que porque comunicação também é poder, né, Danilo? Então, a gente pode pensar por esse lado também, né? Acredito que eu não fui a fundo no que levou a fundarem, né? Porque aparentemente ficou a ideia de que foi realmente essa coisa mais... Como é que eu posso dizer? Não queria usar capitalista, mas enfim, é nesse sentido, né? De ter algum ganho, né? Mas certamente tem toda aquela animação de trazer uma novidade para a cidade, né? A população também ficou animada com tudo isso, todo mundo ganhou. Inclusive, eu queria falar um pouco da inauguração, cara, porque... Sim, já ia perguntar. Então, nas pesquisas que eu fiz, eu achei 3 notas de jornais que falavam sobre a inauguração da rádio, né? E as notas, elas são ali mais ou menos do dia 3 a 4 de setembro de 1991. Só que, segundo os depoimentos, a rádio ela foi fundada, na verdade, no dia 31 de agosto de 1991, a festa de inauguração. E aí, por esse cálculo, né, de atraso da chegada da notícia até a publicação e tudo mais, eu acabei considerando essa data de 31 de agosto como realmente a data oficial e até mais plausível, porque era o encerramento dos festejos de São Raimundo Nonato e, né, segundo os depoimentos ali que eu
que eu coletei, teve uma festa, assim, lá na praça da Barão de Gurgueia, né? Colocaram um palco, eles foram bem estratégicos nesse sentido, da inauguração, porque já tinha muita gente, eles aproveitaram aquela movimentação para, né, fazer a inauguração e começar o início da rádio ali já com o pé direito, né? Então, teve também a presença de muitas autoridades políticas, não na praça propriamente dita, isso eu não sei dizer, mas no estúdio da emissora tinham, né? Tinha ali o Freitas Neto, que na época era governador do estado, tinha o João Araújo, que era prefeito, tinha Ciro Nogueira, José Bono Medeiros, essa galera aí. E engraçada a forma como os jornais eles colocam, né, a inauguração. Né? Tinha um que ele era assim meio isentão, assim, era imparcial, e já tinha os outros dois, se eu não me engano, acho que era o Jornal da Manhã e o Diário do Povo, não vou lembrar aqui muito bem. Mas enfim, um dos dois, né? Um disse que a inauguração, na verdade, não era inauguração, era um comício. Noticiou a notícia como comício, né? De lá, comício. Aí vários políticos estavam presentes na inauguração da Rádio União, né? E tomam pronunciamentos, etc, etc, enfim. Aí o outro não, já dizia agora o prefeito João Araújo, né? Conseguiu, né, mais sucesso no intento de trazer a rádio. Aí fiquei nessa ideia, pô, como é que tinha essa ligação do João Araújo, a Jecosa, mas foi o João Araújo ou foi a Jecosa? Mas no fim das contas todos eram ali do mesmo grupo político, né, que era o PFL. Teve esse viés político também, né? Até porque era um grupo muito... Era o grupo ali do PFL, a antiga Arena, né? João Araújo, Gervásio Costa, né? Com o Gervazinho, Bona Medeiros, essa turma toda, turma do bom sentido aqui, né? Não estou falando da maneira pejorativa, que encabeçaram, né? Encabeçaram a Rádio União AM, né? Sávio, e qual foi? A gente sabe que com a Rádio União AM, né? A chegada da rádio, instalação e tudo, houve uma interação entre as pessoas com a rádio, as pessoas ligavam, eu lembro que eu era pequenininha, eu ligava para pedir música, ou seja, havia aquele novo a interação das pessoas com rádio, as pessoas se comunicavam com os locutores, e você lembra assim dos primeiros programas, né? Qual foi assim a programação, como era que se dava essa programação, assim, no início da rádio? Certo, vou falar só vou falar algo só que antes, né? Eu já respondo a tua pergunta, porque tu falou aí a respeito da questão da interação. Aí isso me fez lembrar de como era antes também, porque se a gente for ver, não existe uma rádio local. Como é que se dava essa relação das pessoas com as rádios de fora, né? Então, não tinha essa proximidade, não tinha esse caráter local do rádio. E quando a Rádio União chega aqui, isso se altera completamente. As pessoas começam a ter uma nova relação com o meio de comunicação rádio, né? Mais do que espectadores passivos, né, ouvintes passivos, elas vão ser também fazedoras do próprio rádio, né? Elas vão ali dar sugestões de programação para os locutores, vão ter esse contato mais direto com os locutores, né? Os locutores vão ali acatar os gostos, as sugestões, e a rádio ela vai tomando um formato mais adequado à população unionense. Porque no começo, a Rádio União ela teve certa influência ali da programação da Pioneira. Mas não que a Rádio Pioneira tivesse propriamente ali influenciando, sabe? É porque o Renato Aquino, que ele trabalhava na Pioneira, eu não lembro bem a função dele agora, acho que era técnico de som, não lembro. Mas enfim, o Renato Aquino ele trabalhava na Pioneira e foi ele que ajudou aqui a fazer a primeira programação da rádio, né? Ajudou a fazer a primeira programação e isso até o José Raimundo Souza que fala, que ele era diretor de programação, foi o primeiro diretor de programação da Rádio União, foi o José Raimundo Souza, né? O Raimundo Souza está presente nessa história aí há um bom tempo. E aí, ele disse que a programação não era adequada à realidade unionense. Eles foram adequando com o tempo, né? E aí tinham programas musicais, tinha programa de forró, né, que era específico de um gênero só, tinha programa de um artista só, tinha programa esportivo, programa jornalístico, né? E tem umas coisas muito curiosas, assim, casos engraçados também, né? Eles faziam transmissões esportivas, né? E era uma transmissão feita
no link ponta a ponta, né? Você puxa um fio até o local do estádio, da rádio até o local do estádio, né? E faz a transmissão, né? E nessa época o pessoal ia com um radinho de pilha pro estádio, né? Escutar a narração do jogo. E até o pessoal falava que, né, que ia esvaziar o estádio, porque o rádio chegar, não sei o quê. Mas a galera levava o radinho de pilha pro estádio junto com ela, né? E o Zé Raimundo Souza estava fazendo a narração, né? E o Biganas estava lá embaixo. O Biganas é o Vicente Silva, se eu não me engano. E ele... Era o Vicente Silva? Não, o Vicente Silva não, rapaz. O Biganas é o... Eu esqueci agora, não. Enfim, ele era um repórter de campo lá, né? Inclusive foi um dos locutores mais assim, relevantes dentro da rádio no início, né? E o Zé Raimundo Souza perguntou para ele o que tocava. Agora eu não tô lembrando bem direito, mas sei que ele disse que só... você toca, aqui embaixo só toca Rádio União. Não sei se tu conhece essa história, se ele já te contou isso. Mais ou menos, mais ou menos. Pois é. E, enfim, tinha essa relação das pessoas, né? Levar o rádio pro estádio, tinha toda essa coisa. E tinha também... Sabe, só pegando aqui a pergunta do nosso amigo aqui, nosso colega de profissão, o Pedro Thiago, nessa programação da rádio, havia algum propósito educativo? Tinha sim. Tinha um programa que o nome era Repertório Cultural, certo? E esse programa, ele era feito pela Assum, na verdade, né? A rádio cedeu espaço para a Assum fazer esse programa, que é Repertório Cultural. Ali tinha Marcos Brito, Wilson Sampaio, quem mais? Charles Mello, se não me engano, né? Enfim, essa galera aí. E eles faziam esse programa, né? Que, nas palavras do Marcos Brito, tocavam boa música, tratavam de literatura, né? Era um programa mais cultural, né? Seria um Cultmaker, né? Da atual FM, né? Uhum. Então, ele tinha nesse sentido. Foi o único que eu achei nesse sentido. E ele era só os fins de semana, se eu não me engano. Mas o resto da rádio da programação da rádio era realmente comercial, né? Voltando. Aí também tinha... Pode continuar. Tinha jornais, né? Tinha jornais, tinha... Em relação ainda à questão das transmissões esportivas, houve transmissões até de estádios lá de Teresina, do Albertão, né? E a primeira transmissão do interior também, de jogos do interior, foi feita pela Rádio União, né? Eles faziam uma gambiarra lá com rede telefônica, puxavam o fio de uma casa, tinha todo um processo lá, eu não lembro muito bem como mas era uma coisa mais ou menos nesse sentido, e eles conseguiam fazer isso e transmitir os jogos para a população. Eu não sei se você tem essa informação, né? Você pode até me confirmar. Eu fiquei sabendo que a primeira transmissão de rádio da história de União foi justamente no dia da inauguração do estádio municipal, lá em 1972, com a Rádio Clube, né? Era do Walter Alencar, Unionense Walter Alencar. Cara, pode continuar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, ou se isso é mito ou é verdade, mas dizem que uma transmissão de rádio teria sido feita lá no dia da inauguração e que teria sido a primeira. Sim, já ouvi falar dessa história, mas não sei dizer se é verdade. Também queria saber se é verdade, né? Eu não sei te informar, mas eu sei disso. Mas, Danilo, se a gente for pensar, assim, só especulando aqui, né, no caso, não estou afirmando nada assim, com certeza, mas a inauguração do estádio, né, numa cidade assim, perto de Teresina, um estádio que é uma coisa grande. O estádio do Alencar, para a época, se a gente for ver, realmente é uma obra, e para o Porto de União, uma obra que tem uma grandeza, assim, né? Tem então, acho que provavelmente sim, mas não posso afirmar, né? Mas é provável que tenha tido alguma notícia, assim, sido noticiado na capital. Não sei se pela Clube ou por outro, mas... E sabe, você poderia citar o nome dos primeiros, a primeira equipe, né, de rádio, os primeiros locutores, né, radialistas, lá do início, né, da rádio? Posso sim. Tinha um diretor de programação, que era o Zé Raimundo Souza. Aí tinha... Quem mais? Vamos lá. Polvino Cardoso, que até hoje trabalha no rádio.
tinha Maria Antônia, Valdeza Lima, L. Castro, né? O L. Castro, que foi o primeiro cronista social de União, Aí né? foi. Interessante, Foi, sabia dessa não. foi Sabia. ele, o L. Castro. O primeiro programa de crônica social foi dele. Tinha Antônio, é o que apresenta a Voz do Trabalhador, meu Deus, não sei o nome José dele agora. Barbosa. José Barbosa, justamente. A Voz do Trabalhador é o programa de rádio mais antigo de União. Tá aí, interessante. É um dado O interessante. programa do Direito, né? Mas ele migrou de diversas rádios, né? Ele passou pela União, pela Vale, Vanguarda, enfim, mas é o que se mantém assim mais tempo é ele, né? Eu Ele lembro está de um, quase 30 anos já. eu lembro de um radialista que ele fazia muito sucesso. Eu era pequenininho, mas eu me lembro, ele era ceguinho, o J. Carlos, Não, Jota Carlos, sim. né? Eu acho que Sim. nessa época ele era tipo como a marca da rádio, né? Ele fazia muito sucesso, até por conta da deficiência dele, né? E essa desenvoltura dele, dele apresentar, né, um programa, dele cantar, que ele também às vezes fazia de cantor, né? Era muito Sim. interessante. Dizem até que. Vai. Não, continue. Você é o dono da Dizem, palavra. dizem até que ele tinha habilidade, né? Uma memória, né? Assim, incrível. Que falava o texto para ele uma vez e ele já decorava, né? Então tinha toda essa questão. Se eu não me engano, o Zé Raimundo Souza falou que foram buscar ele lá na Rádio Livramento do Zé de Freitas, né? O depoimento do Zé Raimundo Souza falou isso. Sávio, e assim, a receita da rádio, né? Ou seja, ela se sustentava com as propagandas ou era financiada mesmo aí pelo grupo, esse grupo político comercial, né? Por trás da agenda. Cara, minha receita, assim, o que eu pude, assim, o que eu fiquei sabendo, assim, através dos relatos, é que existia um repasse da prefeitura, que era utilizado para pagar o pessoal que trabalhava, né, os locutores e os sonoplásticos, e tinha o dinheiro dos comerciais também, que naquela época eram muitos, e muitos trabalhosos de se fazer, inclusive, eram enormes, não tinha limite de tempo, né, era uma coisa assim muito... o Lorival está perguntando se era o programa do sindicato. Sim, era o programa do sindicato. E ainda é, na verdade. E então, tinha essa questão dos comerciais, né? Inclusive vai ser o que vai até futuramente causar esse declínio da emissora, né? A AM vai ser mais um fator que vai os comerciantes, os patrocinadores vão começar a sair, mas existia essas duas fontes assim de renda que eu pude averiguar, né? Uma coisa curiosa sobre os comerciais, como eles eram gravados, é que eles eram gravados de madrugada. Era de meia-noite até 5 da manhã. As vinhetas das propagandas? Isso, porque a rádio ela funcionava de 5 da manhã até meia-noite, certo? E aí não tinha estúdio 2, era só um estúdio só. Aí não dava. E aí ficava madrugada gravando os programas, os comerciais, né? E E às sabe, vezes... Ah, e nessa programação da Rádio União, né, tinha aqueles programas que independentes, né, que a pessoa vai lá, compra o horário e faz o seu programa. não, isso aí eu não sei te informar, Danilo. Não tive nem conhecimento de nenhum, assim, Porque hoje a gente vê programa. muito, né? Hoje em dia a gente vê muito, né, nas rádios. Sim, a pessoa compra o horário, vai lá e faz o programa. E como foi que se deu o declínio da Rádio União? Danilo, aí foram vários fatores. Inclusive, foi até uma coisa que eu fiquei, assim, muito... Eu bati um pouquinho de cabeça para conseguir entender, assim. Porque os empresários começaram a perder interesse, né? Aí entra a questão da depredação, né? Os equipamentos começaram a ficar obsoletos, tinha problema no transmissor, né? Que segundo, né, um dos locutores já tinha sido instalado de forma errada, já tinha começado errado. Então houve essa variação dos discos de vinil, enfim, né? E mesmo ali já quase no final, a rádio tendo comprado computador, toca-discos, isso ainda não serviu para manter a rádio. E aí também entra muita questão
né, do FM, né, que a gente não pode só desconsiderar, que o FM ele veio desbancar o AM, O AM, né? justamente. Por quê? Ele possuía uma qualidade de áudio muito maior. Porque as rádios AM, elas não eram rádios propriamente musicais, certo? Eram rádios que funcionavam para prestação de serviço, informar, jornal, tocava música também, tocava, mas não era necessariamente só música, como no caso são as FMs, né? A Rádio União tinha um jeitão de rádio pioneira, né? Era. Eu acho que tem muito, porque a Rádio Pioneira foi pioneira mesmo, sim. Porque, mesmo ela não sendo sido a primeira rádio do Piauí, foi ela que trouxe várias inovações, tanto em questão de programação, quanto em questão de aparelhamento técnico. Para tu ter ideia, eles tinham um carro que eles saíam rodando e tinham um transmissor FM nesse carro que transmitia para a rádio. E eles faziam transmissões ao vivo ali de onde estava a notícia, sabe? Isso foi uma coisa assim, inovadora para a época, né? Então, a Rádio Pioneira, ela influenciou muito a Rádio Piauiense, pô, com certeza. O Seu Gosto na Berlinda, do Rock Moreira, é um ícone do Rádio Piauiense, né? Uma joia. Então, Você sabe, mas qual foi o ano em que a Rádio União AM fechou literalmente suas portas? cara, eu sei de 2000. Foi assim. Porque 2000 é considerado assim, o grande fechamento da rádio, né? Então, teve ali... Ela funcionou de forma intermitente durante um período, né, antes de fechar. E foi justamente por causa desse funcionar intermitentemente, tipo, passava uma semana fora do ar, 2 semanas fora do ar, né? Os patrocinadores não queriam mais, né, não vou anunciar numa rádio que não transmite, né, minha propaganda, então vou para outra. E já existiam outras rádios, né? Então, teve ano 2000, foi ano 2000 que ela fechou, que foi a grande parada. Eu acho que depois ela começou a voltar assim, mas de forma bem tímida, né? Lorival, a Rádio Pioneira de Teresina ainda é uma das melhores de Teresina, né? Tem... E é isso, cara. Tem umas coisas interessantes também, Danilo, a respeito de como foi como era a questão do acesso à rádio aqui na cidade. Porque isso antes da instalação da rádio e como ficou depois, né? Porque ali tu tem, no início da década de 90, tu ainda tem todo aquele trauma econômico ali dos anos 80, né? Isso. E metade da população, mais da metade da população de União vivia com menos de um salário mínimo. E mais da metade da população se possuía aparelho de rádio, né? Então, é uma coisa curiosa. O rádio ele tem uma capilaridade muito grande. É um aparelho de comunicação que acessa todas as camadas. Até hoje, o rádio ele é consumido muito, muito. Seja através da internet, né? Isso são pesquisas que são feitas, né? O pessoal acha que o rádio está se acabando. Não, o rádio ainda está firme e forte. Espero que continue indo por muitos anos, né? Hoje em dia a gente já tem os filhos do rádio aí, no caso, podcasts, né? São muito bons, inclusive. Sou um fã de podcasts. Adoro. E depois do rádio, depois da Rádio União, no caso, lá nos anos 2000, cerca de 77% da população já tinha rádio em suas casas, né? No início lá dos anos 90, era 60,3% possuíam rádio, né, nos domicílios, e 23,7%, uma coisa assim, tinha TV. No final dos anos 2000, TV e rádio estão quase iguais em quantidade por domicílio, né? TV ganhou um espaço muito grande. Isso evidencia muita coisa, né? A melhora da questão econômica da população, né? E mesmo assim, o rádio ainda se manteve enquanto meio de comunicação, porque o rádio ele é um meio de comunicação bastante adaptável. Ele sabe se adaptar, né? Aquilo que o rádio fazia antes, a TV começou a fazer, porque a TV surgiu do rádio. Surgiu do rádio assim, no sentido de gerenciamento, de programação. Ela foi se basear pelo rádio. Então, se a gente for ver assim, de uma forma, não sei, genealógica, a TV é filha do rádio, né? Verdade. Então, pois é. Então, é uma coisa assim, um saldo muito positivo. Eu acho que a Rádio União deixou um legado muito... Rádio União AM deixou um legado muito importante, né? Foi uma escola para muitos locutores da nossa cidade, que depois foram para as outras rádios, como é o caso do Eli Castro, que até hoje está aí na Rádio União AM, do caso
José Raimundo Souza, do caso do Polvinho Cardoso também, que até hoje está inativa, né? O Nofre Filho também passou por lá. Tem o R. Mendes, que tinha um programa muito popular de forró também lá na época, entendeu? Então, a Rádio União teve um papel importante dentro da Radiodifusão União, e isso é inegável. Não há como negar. Sabe, tem uma questão interessante, não sei se você já tem informações sobre isso, deve ter, sobre a cobertura da rádio nas eleições municipais, que até o ano 2000 ela funcionava lá na chapinha, né? Você ia lá na cédula e votava. E aí demorava dias e dias para o resultado sair, e a rádio ela ia acompanhando essa apuração, né? Aquela calorada apuração. Então, eu estive conversando com o Francisco Marques, né, que também chegou a trabalhar na rádio. Francisco Marques também, cara. Francisco Marques, sim, sim. E ele me relatou que era muito engraçado essa cobertura, né? Porque eles presenciavam muita cena pitoresca ali na ABB, na sede da ABB, que era onde apurava as eleições, né? E o rádio também prestava esse serviço, né? Você acompanhava o resultado ali eufórico, ligadinho ali no rádio. Ligadinho, né? Como dizia aquela locutora. Sim, sim. Cara, eu não sei, assim, porque basicamente minha pesquisa ela foi mais uma coisa narrativa, né? Foi mais procurar saber da rádio em si, né? Mas dá um excelente tema de pesquisa, quem sabe futuramente, né? Eu acho que tu interessa muito por essas coisas, né? Questões políticas, e tu gosta muito de política, né? Porque eu ouvi essa história e disse que eles, né, durante essa transmissão, flagraram uma situação bem interessante. Porque as pessoas, às vezes, não sabiam escrever direito e não escrevia lá, anotava o número do candidato para vereador direitinho, né? Fazia um, parecia um 7, fazia um 2, parecia um 3, e aí dava toda aquela edição, né, dos fiscais para saber quem que ia, se o voto ia valer, ou se ia para A ou para B. E, em certa ocasião, alguém, de maneira proposital ou porque não sabia realmente escrever, desenhou um boi, né? E aí, na época, tinha um candidato que estava, né, disputando a Câmara, que era vaqueiro. E aí ele imediatamente quis, né, o voto para ele. Disse, não, é que ele está desenhando um boi, é porque ele está querendo votar para mim. Né? Isso chegava a ser transmitido, né? Era repassado na rádio, tudo, né? Ou seja, são histórias de rádio, né? Que isso não vai se acabar nunca. Não vai mesmo, cara. Tem muita história de rádio, né? São tantas que, sei lá, a gente perde, assim. Tem umas assim que eu não sei se hoje ainda existe, cara, mas a Rádio União, ela era tipo uma central telefônica. O telefone naquela época era um artigo de luxo, né? Verdade. Assim, não era tudo, era uma coisa cara. Então, aos fins de semana, o pessoal vinha do interior para cá para usar o telefone da rádio, né? E aí dava galinha, azeite, um monte de coisa para os locutores aí deixavam lá, né? Os locutores que eram muito famosos também, tipo, eles eram como se fossem celebridades mesmo, né? O pessoal podia ver, conhecer, ver o rosto, porque no rádio, o rádio é um aparelho de comunicação muito interessante, que ele força a imaginação, né? Tu vai imaginando aquilo que o locutor está falando, o rosto do locutor, e quando tu vê o locutor de fato, tu nem acredita que é ele. Tem um caso curioso que é o do L. Castro, que o L. Castro tem aquela voz, né? Aquela voz dele impostada, coisa, né? E tinha um rapaz que escutava o programa dele todo dia. E aí, o rapaz veio aqui em União, ele não era daqui, acho que era de Peineto, se não me engano, e ele saiu na Rádio União e queria ver o L. Castro, perguntando pro L. Castro, né? Tipo, não, eu quero ver o L. Castro. O L. Castro, não, sou eu. Aí ele, não, mas não é você, não pode ser você não é o L. Castro. Né? O L. Castro é diferente, o L. Castro, porque o L. Castro tem um corpo franzino, né? A gente tem aquela voz, dá a impressão de que ele é um homem grande, né? Então, o cara ficou decepcionado, porque não era da forma que ele imaginou. Né? Tinha a questão das festas também, que tinham participação dos locutores, né? Dos interiores aí. Somente nos interiores aqui eles eram bem, assim,
famosos, né? Então, tinha toda essa questão aí, cara, de essa relação com o público sempre muito calorosa, né? Tem uma história também que eu escutei aí dos princípios da Rádio União. As pessoas não tinham costume, né? Como você falou, o rádio só veio se disseminar realmente nas casas aí no início dos anos 90, né? E muita gente não tinha o costume de ouvir o rádio e lá o radialista colocava um artista para tocar, geralmente era forró, sertanejo. E eu sei que uma pessoa ali das bandas da Chapada, que hoje é Nossa Senhora dos Remédios, foi na rádio para ver o cantor. Porque ele pensava que o cantor estava lá ao vivo. Né? Ele não tinha noção de que aquilo ali era um vinil, né? Era uma gravação. E aí disse que queria ver lá o artista, que eu não estou me lembrando aqui, mas disse que teve essa história. A pessoa, não, eu quero ver, eu estou escutando ele tocando na rádio, eu quero ver ele. Aí disse, rapaz, aqui não é ao vivo, não. Aqui é uma gravação. Então, disse que no começo tem muitas dessas histórias, né? Meio pitorescas. Né? Tinha mulher que se apaixonava, como você está falando, pelo vozeirão do radialista, né? E às vezes ela ia lá e se decepcionava, né? Porque não era da... A maioria das vezes. E sabe aqui, para já encerrar a nossa live, essas rádios que vieram subsequentes, de alguma maneira elas se inspiraram, né, na Rádio União, né, a pioneira. Você sabe, assim, depois da Rádio União, qual foi a rádio que veio para a União, já a FM? Eu não sei bem a ordem certa, cronologicamente, mas foi a Rádio Vale do Parnaíba e a Herói do Sertão, né? E a Rádio Vale do Parnaíba, ela meio que fazia frente ali com a Rádio União, só que ela era bem menor, ainda era muito incipiente, né? Não tinha o porte que a Rádio União tinha. Então, tem até ouvi dizer por aí, que eles iam para o meio do mato colocar um pau de bambu para pegar o sinal da rádio, né? Realmente essa história também. Então, a Rádio União é que mandava aqui, né? A questão da radiofonia unionense era ela, né? Depois que ela acabou, foi que essas outras rádios mesmo começaram a ganhar espaço. Justamente. Sávio, eu quero lhe agradecer, nós estamos encerrando aqui. Agradecer de coração você ter participado, porque são histórias muito interessantes que fazem parte do contexto aqui cultural, da nossa identidade, que é a Rádio União, né? A querida Rádio União, que a primeira da cidade, que todo mundo na época se identificava, né? E seu trabalho é muito interessante, né? E poderia até ser aprofundado, vou até falar com o Anderson, para você fazer uma participação lá no Cultimaker, justamente para falar da rádio. Porque são histórias muito interessantes, né? Ou seja, tem a ver aqui com as ondas do rádio, né? Que chegou em União, bateu na porta aqui de União lá no início dos anos 90. Então, obrigado novamente, né? Obrigado aí às pessoas que participaram, né? E amanhã nós teremos uma nova ao vivo, né? Que a gente vai falar sobre a vida social de União, lá nos anos 60, 70, que também nós vamos falar um pouco dessa questão de rádio, vamos falar dos cabarés, né, dos clubes de primeira, segunda, terceira, festivais e tudo mais. Então, muito obrigado, viu, Salve? Eu que agradeço, Danilo, cara. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre a minha pesquisa, né? A gente sabe que essas lives, elas são importantes, né? A história da nossa cidade. Muita gente não dá valor para a história local, a maioria das pessoas. Eu já fui uma dessas pessoas que não dá valor para a história local, né? Eu ficava com a cabeça muito lá na Europa, esquecia daqui da minha terra, de onde é que eu sou e de onde eu me formei. E a gente tem que valorizar, e divulgar, né? Isso é importante demais, mano. Boa noite a todos que acompanharam e vão acompanhar posteriormente. Que vai para o YouTube, o canal do Piquete, essa live de hoje. Então, até mais, Sávio. Valeu, pessoal.